Olá, amigos da TVL, está começando a Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos tratar do esporte, em especial os Jogos Estudantis da Primavera, edição de número 41, cuja abertura acontece nesta terça-feira, às 3 da tarde, no ginásio do Galegão. É claro, também a repercussão sobre a importante vitória do Blumenau neste domingo na abertura do retorno do Campeonato Catarinense de Futebol, de virada 3-2 sobre o Ercílio Luz. O Metropolitano que folgou na rodada da Série D do Brasileiro e que foi ultrapassado pelo Penapolense na tabela de classificação. Metropolitano que vai entrar numa semana decisiva na preparação para o jogo do próximo domingo aqui no SESI, diante da equipe do Londrina. No programa de hoje, convidei para voltar no programa o Sérgio Galdino, que é o presidente da Fundação Municipal de Desportos, justamente para falarmos dos Jogos Estudantis da Primavera, que tem uma participação decisiva e importante da nossa FMD. Galdino, prazer tê-lo aqui de novo no Meia Hora. Boa tarde, Minosso, aos ouvintes da TVL. Nós estamos a ponto de realizar mais uma edição nessa terça-feira, uma abertura aí no ginásio do Galegão, da 41ª edição dos Jogos Estudantis da Primavera, qual eu também tive a honra de participar. Foi onde eu iniciei minha jornada esportiva na escola, representando o Colégio Ercílio D, que depois o Adolfo Konder, e de tantos outros atletas também, né, como Ana Moser, Thiago Splitter, a Eduarda Amorim, Ana Amorim, a Fabiana Gripa, os atletas que iniciaram aí nos Jogos Estudantis da Primavera, como nós todos aí conhecemos muitas e muitas pessoas que já participaram dos Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau. São ali, nos Jogos da Primavera, a oportunidade para dar os primeiros passos no esporte, né? Exato, eu considero que sim, a integração entre as escolas blumenauenses, da rede de ensino, tanto estadual, municipal e particular. Nós temos aí uma participação, os dados que nós temos aí, quase 8.500 alunos atletas. São 28 modalidades esportivas, então vamos ter esse ano também, e começou ano passado, ano retrasado, como apresentação o Paradesporto em idade escolar. Nós, semana passada, realizamos o Paragesc e agora também teremos nos Jogos Estudantis da Primavera o Paradesporto, que será uma modalidade que nós estamos aperfeiçoando aí junto com a Secretaria de Educação. Presidente, o senhor falou em 28 modalidades. Isso representa quantos alunos, quantas escolas nesse evento? Nós temos o levantamento lá em torno de 65 escolas do município de Blumenau, tanto particular, municipal e estadual. E aí nós temos aí nós somos um levantamento ainda prévio, né? Nós temos em torno de 8.500 inscrições. Aí o atleta pode participar até 3 modalidades. Nós ainda estamos fazendo o filtro para ver quantos atletas mesmo, alunos, estão participando. Nessa questão individualizada, toma um tempo. A nossa preocupação agora foi montar as tabelas de jogos, né, que começam na quarta-feira, no SESI. Todos os jogos serão no SESI, com exceção do punhobol, que será no Guarani, e a ginástica rítmica também, que será no SESI, que estávamos na dúvida aí de ser entre a ABB ou o SESI. A Fundação tem ideia se hoje nós temos mais meninos ou meninas estudantes participando dos Jogos da Primavera? Não temos essa ideia. Também estamos levantando esses números aí. Qual escola tem a maior participação, como é que em cada modalidade, e o que principalmente nós temos que ter esses números nas mãos para saber de que forma evoluir e aperfeiçoar o próprio Jogos Estudantis da Primavera. Porque é visível o interesse e a participação das meninas desde a mais tenra idade, né? E aí é evidente que essa dedicação e esse interesse dá um demonstrativo de que nós tenhamos muitas meninas e daqui a pouco mulheres no esporte, né? Ainda vejo assim, ainda pelos números mais ou menos acompanhando, ainda são mais os meninos. Mas há um crescente Há um crescente, sim, as meninas estão procurando mais, principalmente daí tem aquelas modalidades que são mais afins, né? Por exemplo, o futebol de salão feminino é algo recente, né? É recente. Pelo menos aqui em Blumenau. Sim, o feminino, mais tradicional é o voleibol. Igual o futebol está para os meninos, a procura maior no futebol. Nós não temos o futebol nos Jogos Estudantis da Primavera, mas temos o futsal. Tanto é que tivemos que realizar a primeira etapa de classificatória e depois a fase municipal mesmo. Então o futsal, pela procura, pela demanda que se teve, nós tivemos que fazer uma fase classificatória antes dos Jogos Estudantis da Primavera. Galdino, como é que a gente diz, o segredo disso tudo, de participar da competição, é isso mesmo, é participar, é competir.
É a participação. Primeiro, é um esporte de participação, um evento de participação e, claro, que os professores envolvidos. Isso tudo acontece porque temos os profissionais envolvidos nas escolas que motivam seus alunos, os profissionais da educação física, até faço uma menção aqui, dia 1º foi o dia do profissional da educação física. Então são esses profissionais aí abnegados que levam seus alunos, têm o comprometimento com o esporte, montam as equipes e os levam para representar suas escolas. E nessa questão não são apenas os 8.000 e poucos alunos atletas que participam dos Jogos Estudantis da Primavera. Nós temos os professores envolvidos e aí envolve nessa questão também professores árbitros, por exemplo. Sim, são os que estão conosco nas modalidades de rendimentos, muitos deles vão ser voluntários, estarão lá contribuindo conosco, na organização, os professores que organizam. Nós adotamos mais ou menos, a CEMED é a grande patrocinadora do evento, a fundação entra com apoio técnico, então cada técnico das nossas modalidades acompanha os Jogos Estudantis da Primavera, é um coordenador, ele chama os seus atletas para acompanhar e para ajudar. Então existe um envolvimento das modalidades de rendimento que vão ao encontro dessas crianças que estão nas suas primeiras competições, que estão ali participando, fazem por merecer. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando que haja uma integração entre a Secretaria de Educação, que o esporte começa na escola, e o rendimento. Então, existe um caminho aí a se traçar, principalmente aí, fazendo aí a continuação depois, quando um deles se desperte aí para o alto rendimento. Então, nós temos esse alinhamento. E nessa linha, Galdino, tem algumas escolas que já começam ali, mas dão sequência no trabalho de apoio ao esporte. Sim, principalmente nós temos, tanto na rede municipal como na estadual e na particular, escolas que são parceiras do município, que participam. O Sagrada Família. O Sagrado, o Bom Jesus, a Escola Barão, Bom Jesus, a ITEV, todas essas escolas Energia, elas têm uma parceria aí com o esporte, elas motivam o esporte na escola e dão bolsa de estudo até para aqueles que procuram um dia a escola por meio do esporte. Qual será a forma de premiação? Existe uma premiação, medalha de participação, de conquista, por exemplo? A medalha de premiação dos 3 primeiros colocados. Existe a medalha de participação, se eu não me falha a memória, nós vamos entregar o Paradesporto, que nesse primeiro momento é de participação, mas nas demais não existe um campeão geral, então existe o campeão da modalidade, que é premiado primeiro, segundo, terceiro, apenas a entrega de medalhas. A ideia mesmo é envolver a escola, a comunidade escolar, num evento esportivo. Então, esse é o principal foco hoje, é de participação. Claro que tem as regras, os professores, ninguém entra para perder, mas, no geral, nós queremos apresentar o esporte ao aluno atleta, que ele tenha a consciência da sua participação, a sua primeira representação, a defender sua escola, a bandeira da sua escola, os seus colegas. Eu acredito muito nesse princípio, de primeiro a participação do aluno atleta nos eventos esportivos. O cerimonial de abertura sempre é cercado de expectativas, né? E até de segredo. Mas é possível adiantar alguma coisa? Tem algum tema a ser abordado na abertura dos Jogos da Primavera deste ano? Esse ano nós estamos abordando o tema a sustentabilidade. Até rege a Carta Olímpica, que nós temos que, por meio do esporte, integrar a criança às questões de cidadania, a consciência ecológica, o cuidado com os animais. Então, um tema aí bem abordado agora, a sustentabilidade, que é toda a consciência, né, que nós temos que ter na economia da energia, usar de forma racional. O esporte quer ter esse meio também de conscientizar e sensibilizar, porque muitas pessoas são conscientes, e elas não são sensíveis a fazer ação. Então, nós muito mais temos que sensibilizar e nós temos que começar com as crianças. A semana inteira, a partir então desta terça-feira, desde a abertura, os jogos começam na quarta e nós vamos ter o restante da semana de muitas competições, né? Isso, nós temos a programação aí no www.blumenau.sc.gov.br, né, que tem o site da Prefeitura e da Fundação, que tem todas as informações aí das tabelas dos jogos, né, para que a comunidade consiga acompanhar. Sérgio, me dá um instante para que possamos abordar aqui também a bela vitória do Blumenau de virada sobre o Ercílio Luz e a rodada que deu início ao retorno do campeonato da Série B em Santa Catarina, a rodada que começou no sábado com a vitória do Tubarão sobre o Canoinhas por 1-0. Nós tivemos empates em 1-1 em 2 jogos, Camboriú e Guarani, e no jogo Concórdia e Caçador. O Blumenau venceu de virada
o Ercílio Luz por 3-2 no SESI neste domingo e o Internacional aplicou uma goleada de 6-1 sobre o Porto. Vamos, com imagens da RIC TV Record, acompanhar os gols, os momentos, né, com a presença de novo pequena do público. Aí está o primeiro gol, a primeira jogada de perigo, né, o pênalti. Na verdade não foi o primeiro gol porque o Rafael Santos bateu e o André defendeu com o pé, a lá Vitor. Agora sim que nós temos a jogada de ataque da equipe do Ercílio Luz, o cruzamento, né, e o lance que determina então o gol do Biro, isso a 26 do primeiro tempo. Jogada do Cristiano, ele consegue se livrar dos marcadores, chuta de longe, do meio da rua, o toque do Cristiano, na verdade o Rodrigão foi quem marcou o gol, o segundo. Então, primeiro tempo 2-0 para o Ercílio Luz. Aí vem o segundo tempo, jogada lá da direita, o chute, a defesa do goleiro e a sobra para o Gilson fazer o gol. Chute do Diego, a defesa do goleiro André, eram 4 minutos. Aí a tentativa do Gilson, o goleiro defende parcialmente, e na sobra o Marcelinho, a 10 minutos empata. Altino, lateral, faz a jogada pela direita, Diego ganha na velocidade, vai ao fundo, cruza, antecipação do Gilson, já no finalzinho, aos 47, para fazer o terceiro gol, o gol da vitória do Blumenau por 3-2 sobre o Ercílio Luz no estádio do SESI. Vitória importante do Blumenau nessa retomada do retorno do campeonato estadual da segunda divisão. O Blumenau que tem alguns problemas fora de campo, inclusive de ordem financeira. Na noite desta segunda-feira, o presidente Eduardo Corsini entrega o cargo. Ainda não está definido, não há um bom senso em termos ou em torno de um nome para assumir a presidência do Blumenau. De qualquer maneira, fica a expectativa de que as coisas melhorem no Blumenau, porque dentro de campo o time faz uma campanha boa, né, estando entre os primeiros colocados. Vamos à classificação geral do campeonato, que tem o Internacional 23 pontos, Guarani e Concórdia 20, Tubarão 15, Blumenau também 15, né? Camboriú 12, Porto e Canoinhas 8, Ercílio Luz tem 7, Caçadorense 3 pontos. É bom lembrar que quem venceu na primeira partida do retorno, no caso do Tubarão, do Inter e do Blumenau, largam com 3 pontos na liderança nesse retorno da competição. O Blumenau que tem compromisso no próximo final de semana no meio-oeste catarinense, quando enfrenta a Caçadorense. E na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, Metropolitano folgou. A bola rolou. Nós tivemos pelo grupo 8, Boa Vista 0, Penapolense 2, foi lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Pelo grupo 8, portanto, esse foi o jogo. No grupo 7, grupo do Guarani de Palhoça, que também folgou no sábado, Ituano 4, Cabo Friense 2. Neste domingo, Londrina bateu Pelotas por 3-2 no grupo do Metropolitano. Brasil e Maringá ficaram no 0-0 no grupo do Guarani, que é outro representante aqui do estado nesta competição brasileira. Realizada esta rodada, faltam 2 para acabar a fase de classificação. No grupo 7, o Brasil e o Ituano lideram com 13 pontos, Maringá 8, Cabo Friense meia dúzia, Guarani de Palhoça 5 pontos fora da competição. Só cumpre tabela, muito dificilmente vai conseguir a segunda vaga. Londrina, líder classificado do grupo 8 com 17 pontos, Penapolense tem 9, Metropolitano 8, Pelotas 4, Boa Vista 3. No próximo domingo, no grupo 8 do Campeonato Brasileiro de Futebol, 2 jogos, 4 da tarde. Boca do Lobo em Pelotas, Pelotas e Boa Vista. No SESI, em Blumenau, o Metropolitano recebe o Londrina. É bom lembrar que nessa rodada o Penapolense estará de folga. Então o Metropolitano pode ultrapassar a equipe paulista na próxima rodada desse Campeonato Brasileiro da Série D. O Metropolitano que tem o jogo domingo em casa contra o Londrina e depois, no outro final de semana, fecha sua participação diante do Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Tens acompanhado o Blumenau Metropolitano, Galdino, aí nessas competições? Tenho sim, a gente acompanha pela imprensa, né? Nós vivemos esporte, né? Então, desde o amador ao profissional. Então, nessa sequência, a gente torce aí para os nossos 2 times, né? O Metropolitano e o Blumenau, o sucesso deles nesses campeonatos aí de classificação, principalmente.
Bom, Série A é claro que a maioria do telespectador tem sua identidade com um determinado time, né? Tem o outro que torce por um time que está, ou algum time que está na Série B. Vamos ver como é que foi a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol, que começou no sábado com a vitória do Grêmio sobre o Flamengo por 1-0, gol do Luan, melhor presença de público até aqui registrado no Brasileiro, quase 60 mil pessoas no Maracanã. O Santos, na estreia do técnico Anderson Moreira, venceu Vitória 3-1. A Chapecoense empatou com o Goiás em 0-0. Foram os jogos do sábado. No domingo, um jogo de 6 gols no Maracanã, Fluminense e Cruzeiro 3-3. O Atlético venceu o Botafogo por 1-0 no Independência e Belo Horizonte. Na estreia do técnico Gilmar Dalpozo, o Criciúma ficou no empate sem gols com o Corinthians. O São Paulo venceu o Sport por 2-0. No Beira-Rio de virada, que bela vitória do Figueirense sobre o Inter, 3-2. Atlético do Paraná 1, Palmeiras também 1, Bahia 0, Coritiba 0. 2 empates e uma vitória catarinense no final de semana. Bons resultados para o futebol aqui do estado. Isso aí mostra aí o alto nível do futebol também, né? Nós temos em Santa Catarina uma proporção muito boa em relação ao resto do país, né? Santa Catarina, pela população que tem, e tem esses times aí nas disputas, na Série A, Série B, C e D, né? Vamos ver como é que está a classificação depois de completado o turno do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue líder, 43 pontos, São Paulo 36, Inter 34, Corinthians 33, os 4 melhores. Fluminense e Grêmio 31, Atlético Mineiro 30, Sport 28, Santos 26, Flamengo 25, ao lado do Atlético do Paraná, que tem o mesmo número de pontos. O Figueirense subiu para 24, ao lado do Goiás, Botafogo 22, Chapecoense 20, Palmeiras 18, mas nos critérios de desempate, o Palmeiras é o primeiro fora do rebaixamento, o Criciúma é o primeiro dentro da zona de rebaixamento também com 18 pontos. Curitiba 17, Bahia 17, Vitória 15, a dupla Bavi dividindo a lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já neste meio de semana, a bola rola na abertura do retorno da segunda fase. 19h30, quarta-feira, Estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Fluminense. Palmeiras e Criciúma em São Paulo. O Grêmio recebe o Atlético do Paraná em Porto Alegre. Às 21 horas desta quarta-feira, 2 jogos. Sport e Santos, Curitiba e Chapecoense, lá em Curitiba. Às 10 da noite, Botafogo e São Paulo, Goiás e Flamengo e ainda Vitória Internacional. Para quinta-feira, 2 jogos. 19h30, Corinthians e Atlético Mineiro. E o jogo do Cruzeiro em casa, às 20h30, diante do Bahia. Sérgio Galdino, presidente da Fundação Municipal de Desportos. Além dos Jogos Estudantis da Primavera, que iniciam as disputas na quarta, mas a cerimônia de abertura está marcada para esta terça-feira, às 3 da tarde, no ginásio do Galegão. Nós temos também esta semana a presença do futsal de Blumenau, buscando uma das 3 vagas para a fase regional, porque nós teremos lá em Timbó a realização do micro-regional Blumenau, Ascurra, Timbó e Rodeio. 4 classificam, 3 é barbada, né? Acreditamos que sim, né? Mas você sabe que o futsal na nossa região ele é muito forte. E nos jogos abertos sempre é um problema, né? Exato, nós somos primeiro na liga, então existe uma preocupação, até nós trabalhamos muito bem isso já antes de entrarmos na liga, que teríamos os regionais para casar a tabela. O time vem bem na Liga Nacional, né, de vitória, a última vitória lá em Brasília, 6-3, ficou líder, e agora vamos para o micro-regional. Acreditamos sim, favoritismo não ganha, tem uma vantagem pró, né, pelos números, a equipe está muito bem, eu acredito que existe uma classificação em relação aos outros times. Mas sempre pode acontecer surpresa, alto rendimento você nunca pode vacilar. E o Peri, no programa do final de semana, ele esteve aqui ao lado do Fixo Carlão, já adiantou que vai dar uma oportunidade àqueles que não vêm jogando, né, nessa Liga Nacional. Correto, é uma oportunidade que esses atletas têm, né, pelo nível, vai aproveitar para descansar para a Liga Nacional, mas eles sabem que também é tão importante também é nos classificarmos para os Jogos Abertos de Itajaí. Então já começaria agora para a fase micro-regional e depois vamos ter o regional em Pomerode, né, que vão acontecer aqui próximo também, mas temos que passar aí e ficar entre os 3 primeiros aí para que nós
para passar para a fase seguinte, que é o Regional Leste-Norte. Nessa caminhada para os Jogos Abertos, só o futsal está no micro regional? No micro, sim. Depois, na fase regional, nós vamos ter mais 5 modalidades que vão disputar aí a vaga para os Jogos Abertos de Itajaí. Presidente, a Blumenau também participa de uma competição que está em andamento, que aliás está chegando ao final, que é a OLESC, né? Termina essa terça-feira a fase regional, daí sim regional da OLESC, que é a Olimpíada Escolar Catarinense, onde nós estamos participando com 6 modalidades. Infelizmente ontem o nosso handebol já feminino não tem mais chance de classificar, mas estamos aí brigando aí pela classificatória no voleibol masculino, voleibol feminino está indo muito bem, o futsal. O futsal já foi classificado direto, fomos fomos vice-campeão ano passado. Então temos modalidades aí disputando o basquetebol feminino. E acredito que das 6 nós vamos classificar 5 modalidades aí para a fase final, que acontecerá no final do mês em Criciúma. Em relação ainda aos Jogos Abertos, esse ano a cidade sede será Itajaí. Itajaí vem se preparando, inclusive não só na logística e na estrutura da organização, mas também para ganhar os Jogos Abertos. É possível quebrar esse sonho, essa vontade itajaiense e Blumenau buscar mais um título? Aí, o bicampeonato seria, né? Ano passado, nos Jogos Abertos aqui em Blumenau, nós também, Itajaí era a favorita. E nós conseguimos surpreender. Então vai depender depois dos regionais. Né? Eu vejo aí bem que nós temos o futsal, que está brigando pela uma vaga. Depois nós teremos os regionais leste-norte. Dali em diante nós vamos ter um panorama da classificação, de que forma que o Blumenau vai aos Jogos Abertos. Claro que ninguém entra para perder, mas Itajaí está se estruturando muito bem, principalmente nas modalidades adultas, né? Buscando atletas, e nós vamos com a força que nós tivermos aqui, mesmo porque nós temos que fazer um trabalho com responsabilidade, nós trabalhamos desde a base até o rendimento, não vamos contratar só para os Jogos Abertos, então nós vamos com aquelas modalidades que nós já temos formadas, que são da casa, como a Casa do Futsal, que é uma equipe que é da casa. Dos 17 atletas que estão nessa liga, 11 são de Blumenau, da base de Blumenau, então é isso que nós queremos trabalhar. Uma casa do vôlei, do basquetebol, do handebol. Então nós queremos trabalhar desde a iniciação ao rendimento e depois a questão da terceira idade também, que é a participação da comunidade em outros eventos e mesmo, no caso do esporte e lazer, como é o caso do Parque Ramiro Ridger. O importante é que os Jogos Abertos têm data para começar, né? Em outubro? Novembro, desculpa. Eu estou confundindo aqui, é outubro, que começa dia 8 de outubro. É só em novembro, né? Dia 15 a 25. Até por causa da eleição, né? Também, por esse motivo, mas os Jogos Abertos tradicional já acontecia no mês de novembro. Então, no passado eram disputados em outubro, né? Em outubro, daí vieram as festas, né? Sempre foi em outubro, agosto ou em setembro. Mas aí, por conta das festas de outubro, o calendário ficava muito apertado, jogou-se os Jogos Abertos mais para o final do ano. Mas eu falei nisso para dizer que Blumenau está trabalhando. E algumas modalidades, como futsal, como o basquete, está aí o Camargo com as meninas, né? Sim. E outras modalidades no campeonato estadual e outras competições, dando continuidade, servindo inclusive como parâmetro e base para o JASC. Todas essas modalidades, todos esses eventos servem como parâmetro, sim. Mas sabe que os Jogos Abertos, então, tem sempre a possibilidade de contratação, de montar uma equipe só para os Jogos Abertos. Por exemplo, o basquetebol feminino, que no estadual disputam 4 equipes, nos Jogos Abertos aparecem 10. Então, há cidades que só trabalham por Jogos Abertos, enquanto que Blumenau, Joinville, Florianópolis, Jaraguá, Chapecó, trabalham mais com suas equipes de casa, desde a base até o rendimento, mas com o intuito assim, de ter uma modalidade disputando estaduais até a Liga Nacional. É o caso do handebol feminino, que vai começar esse mês, o nosso handebol feminino, que é Blumenau e Chapecó, e Concórdia. Já também virou um clássico, né? É um clássico, de Jogos Abertos, sempre final, Blumenau e Concórdia. Então esperamos repetir mais uma vez aí, e oxalá nós sejamos campeãs aí no handebol feminino. Perdemos o título aqui dentro de casa, né, para Concórdia, por um gol, né? Tínhamos um pênalti a nosso favor, indo para a prorrogação, e perdemos um tiro de 7 metros, mas é a situação de jogo, a gente sabe muito bem disso, mas tivemos aí um sucesso ano passado nos Jogos Abertos 2013, né, conquistando o 40º título, e agora vamos a Itajaí, quem sabe aí vai ser muito difícil, mas nós vamos tentar fazer o possível aí para estragar a festa deles lá. A gente acaba sempre dando preferência às modalidades coletivas, até porque atrai torcida, essas coisas. Esses dias esteve aqui no programa o
o Moacir Zimmermann, que é atleta, como você foi, de marcha atlética. E não é só uma referência de Blumenau para os Jogos Abertos, como também uma possibilidade de representar Blumenau nas Olimpíadas em 2016. Dá para apostar no menino? Pode apostar sim, o Moacir é um atleta experiente agora, já de longa data, começou comigo a treinar e hoje está aí dando conta do recado. É campeão brasileiro e com índice internacional, terceiro na Universidade já. Então, eu acredito que será um grande... Ele e o Baggio, né, que são os nossos atletas, têm ótimas chances aí de estar no Brasileiro. Mês que vem, em outubro, lá, dia 9, tem o Troféu Brasil, vai competir em São Paulo, ele e o Baggio. E outros atletas como o Jussian, o Raico, que estão aí também tem chance de estar na Olimpíada 2016. Como na ginástica rítmica, ontem nós tivemos aí a vice-campeã brasileira, a Pingo, né, a Alessandra, que também da nossa ginástica rítmica, que poderá estar. Foi vice-campeã brasileira escolar, em Londrina, de 12 a 14 anos, e também tem tudo para poder estar no Rio 2016. Deixa eu falar também do futebol, mas da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque o Joinville joga nesta segunda-feira, e a bola rola, inclusive, na rodada, que será complementada nesta terça-feira, né? Então, Joinville e Paraná, em Joinville, nesta segunda-feira, 21 horas. À tarde desta terça-feira, Ponte Preta e Atlético de Goiás, Boa Esporte e ABC, estou falando de terça-feira, 19h30, Vasco e Luverdense, América Potiguar e Oeste, Sampaio e Casa, o Avaí joga em Bragança Paulista com o Bragantino, ainda teremos Santa Cruz e Portuguesa, Ceará e América Mineiro e Vila Nova e Náutico. Por que o Joinville joga nesta segunda-feira e os outros jogos às 19h30? Porque a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 22 horas, hora de Brasília, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando a seleção do Dunga enfrenta a seleção do Equador. Reparem a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Catarinenses na ponta. Joinville 36 pontos, Avaí 35, dividindo, claro, com Ceará e Vasco da Gama. São os 4 melhores posicionados na Série B do Campeonato Brasileiro. Sérgio Galdino, para fechar, no domingo foram entregues academias ao ar livre, lá no Parque Ramiro Ridiger, inclusive na Beira Rio, para uso da terceira idade. É uma forma de lazer, de esporte e da Fundação também contribuir. Fundação, a Prefeitura de Blumenau, e apoio das outras secretarias que nos ajudaram a montar também, como a Secretaria de Manutenção. São equipamentos para atender a comunidade, em especial a terceira idade, mas toda a comunidade poderá usar. A gente orienta que procure uma avaliação médica primeiro, um profissional de educação física para orientar nos exercícios, para que você tenha uma qualidade de vida mesmo. Então, com essas orientações básicas, essa conscientização, mais um equipamento aí que está à disposição da comunidade. Eu solicito à comunidade que nos ajude a cuidar dos equipamentos, que aqueles que forem usar, usem de forma mais adequada possível para que todos consigam ser contemplados. Você disse bem, preferencialmente equipamentos para a terceira idade, claro que serve para adulto. Agora, as criancinhas, as mães, por favor, levem aos parquinhos. Exato. Até para segurança, porque lá não é lugar para criança, pode machucar. Aqueles aparelhos foram desenvolvidos para as pessoas adultas. Exato, pode haver algum acidente com criança, então tem que estar supervisionado com as crianças, que lá não é brinquedo. Eu testemunhei o menino largando um daqueles pedais lá, batendo com o equipamento. Aquilo espana o rolamento, estraga o equipamento, exige manutenção. E se cai no pé, machuca? Se cai no pé, machuca, ele pode trancar o dedinho. Então, nesse sentido que a gente pede a conscientização dos pais que não deixem as crianças brincar naquele equipamento. Galdino, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Minosso, e sucesso a todos nós aí, mais uma jornada esportiva. Sérgio Galdino, presidente da Fundação Municipal de Desportos, participou conosco do Meia Hora Esportiva, que vai chegando ao seu final. Você pode assistir o reprise deste programa pela TVL nesta segunda-feira, às 23h30 e na terça-feira, às 11h30 da manhã. A todos um grande abraço e uma boa semana.